Oi, Sagitário! Seja muito bem-vindo ao Arcano 15. Eu sou a Amanda e trago para você a leitura do seu signo para o mês de junho. Lembrando que essa leitura é geral, então nem tudo vai ressoar com a sua energia. Caso você queira uma consulta particular, a minha agenda está aberta e as informações estão disponíveis aqui no vídeo e nas informações do canal. Você também pode assistir os outros vídeos dos signos que você tem forte no seu mapa astral. Caso esta leitura não ressoe agora para você, eu te convido a retornar nesse vídeo daqui uns dias, daqui umas semanas, porque vivendo as situações, as energias são muito mais fáceis de serem identificadas. Não se esqueça, claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E vamos lá, Sagitário! A gente começa com a leitura do baralho cigano. Eu vou abrir uma leitura, vou fazer uma leitura completa aqui para vocês e volto com a fofoca. Bora lá, Sagitário, o jogo completo e na tela para você acompanhar, é claro. E a gente começa com uma carta maravilhosa, a carta dos peixes. Energia financeira para você aí, Sagitário. E a carta do navio, na verdade, vindo junto com a carta dos peixes. Aqui dá uma sensação que existe uma movimentação próspera e uma movimentação financeira aí para você em trânsito. Ou seja, existe um processo para que as coisas aconteçam. Existe aí um projeto que talvez você esteja iniciando, que tem uma prosperidade financeira, mas existe um momento, existe um procedimento, existe um caminho. Então aqui eu vejo muito que talvez as coisas que vocês estejam querendo para ontem, existe um tempo para chegar até você. Mas eu vejo a prosperidade, eu vejo você tomando as decisões corretas e eu vejo realmente você chegando e você canalizando o caminho da prosperidade para você. Já tô tomando para mim, porque meu ascendente é Sagitário, tá? O financeiro, a movimentação, o dinheiro é pura energia. É movimentação energética. E aqui eu vejo que está fazendo um caminho necessário para o próprio amadurecimento, tá? Então, assim, uma coisa que eu preciso também falar é que existem pessoas talvez que estejam investindo em algo que vai demorar para ser entregue. Alguns sagitarianos dando esse dinheiro para um consórcio, para uma viagem que esteja parcelando, para um financiamento que o prédio ainda talvez esteja construindo. Então eu vejo que existe um investimento e existe uma movimentação financeira indo para algum lugar que existe um processo. Esse processo seja para você receber esse dinheiro ou para você receber o benefício desse dinheiro implantado, tá? Aqui eu vejo que é um processo necessário, é um processo longo que vai fazer com que você amadureça e entenda a importância disso. Mas é legal que ele tá sinalizando aqui, né? A gente vai agora para a carta da casa, junto com a carta da estrela, que fala muito isso que eu falei. O movimento financeiro por algo longo, a casa e os seus sonhos. Aqui a gente fala sobre o solar muito envolvido com as energias espirituais, com as energias energéticas, com as coisas realmente sendo preparadas e sendo iluminadas para você. Essa primeira linha aqui que você também tá vendo, eu vejo muito assim um caminho próspero sendo preparado para você. Você que tá saindo da casa dos seus pais, você que tá mudando de casa, você que tá finalmente comprando a sua casa, saiba e tenha certeza que esse processo foi muito preparado antes de você pensar em fazer. Saiba que esse processo tem um caminho muito bonito para você e saiba que isso vai te trazer uma grande satisfação e orgulho. Seguindo aqui, a gente vem com a carta do cavaleiro, a carta de número 1, falando sobre novos inícios, junto com a carta do rato. Aqui você tem que tomar cuidado em situações novas
que possam vir começar aí na sua vida um relacionamento novo, um trabalho novo, um projeto novo, uma amizade nova, algo que entre aí para você no mês de junho. Você tem que tomar cuidado, porque existem coisas que podem chegar aí para você meio que de surpresa, mas que não vão ser legais para você. Tá? Então toma cuidado com as suas propostas. Existem coisas que vão chegar aí para você que são novas, que talvez você se sinta prejudicado, que você talvez se sinta roubado. Toma cuidado com roubos, pessoas de bicicleta, pessoas de moto, Sagitário, cuidado. Aqui eu vejo você se sentindo prejudicado sobre algo que começa e te pega de surpresa de certa forma, tá? Isso pode ser um trabalho, uma oportunidade, uma pessoa ou até um assalto, ou você ficando muito doente neste mês de junho, uma gripe que começa, que vai para uma pneumonia. Então, assim, cuidado, que existe uma energia de desgaste aqui para você, tá? Seguindo aqui, a gente vem com a carta da cegonha junto com a carta do caixão. Essas duas cartas falam que coisas que chegam de surpresa para você acabam chegando ao fim. Se existe algo que você começa esse mês, que você começa a ficar prejudicado, essa finalização dessa situação, ela acontece rápido. E aqui a cegonha também vem falando que existem fins inesperados que talvez você não espere. Ah, tá tudo bem, tá tudo certo, infelizmente fui desligada. Ah, tá tudo bem, tá tudo certo, infelizmente meu relacionamento acabou. Tá tudo bem, mas aconteceu isso na minha vida, essa amizade não tá mais rolando pra mim, essa conversa não tá mais rolando pra mim. Então existe coisas sendo preparadas para você muito prósperas, mas existem movimentos que você tem que ficar bem alerta nesse mês de junho, tá? Agora a gente vai pro tarô. Eu vou fazer uma leitura, vou abrir um jogo aí completo e aí a gente vai entender melhor como será esse mês. Bora lá, Sagitário, jogo completo do tarô e a gente começa com o seu momento atual. O seu momento atual veio com a carta do 4 de copas junto com o cavaleiro de paus, tá? Aqui dá uma sensação inicial que talvez você emocionalmente esteja um pouquinho insatisfeito sobre coisas que estão disponíveis para você, porque você tem muita energia para conquistar certas coisas, você tá com muita energia de começar coisas novas, de revolucionar, de correr atrás, você tá com muita energia de fogo mesmo, de conquistar e de fazer certas coisas acontecer. Só que essa vibração energética, né, esse cavaleiro aqui, esse cavaleiro de paus de vamos lá, vamos fazer, sangue no olho e vai... você tá com essa vibração, só que emocionalmente você tá insatisfeito porque talvez o resultado ou o desenvolvimento desse seu dessa sua dedicação não está chegando da forma que você realmente deseja. O 4 de paus fala sobre a gente ter opções, só que a gente não estar satisfeito com aquilo que está à nossa volta. Então dá um pouco dessa sensação de, cara, você tem um ideal, você tem uma perspectiva, você tem realmente uma vontade de conquistar algo ou de chegar em algum lugar, só que a sua expectativa é melhor do que a sua realidade. Só que não é que a realidade esteja ruim. É porque você queria exatamente aquilo que você idealizou. É a mesma coisa de você, por exemplo, querer conquistar algo no seu trabalho, querer buscar um reconhecimento melhor. Tipo assim, eu sinto que talvez você esteja lutando para ser o melhor da sua equipe e aí chega no fim do mês e você ganha um bombom. Entendeu? Aí você tipo, pô, eu não queria esse bombom. Eu queria, tipo... mais dinheiro, entendeu? Eu queria outra coisa. Ou, por exemplo, você está lutando pela sagacidade, pela resolução de um relacionamento,
amoroso, pela desenvoltura de um relacionamento. E aí você vai lá, você começa a ser mais gentil, você começa a ser mais amoroso, amorosa, você começa a relevar certas coisas. Só que no fim, sempre aquelas briguinhas acabam aparecendo. Então eu tenho um pouquinho dessa sensação que você vai colocar aí dentro do movimento e da situação que você esteja vivendo. Não, aqui você fala comigo do relacionamento, aqui você fala comigo do pessoal, aqui você fala comigo do profissional. Ou, por exemplo, eu tô me dedicando pra caramba para que as minhas finanças deem certo. Eu tô economizando, eu tô fazendo freela, eu tô fazendo hora extra, eu tô me dedicando para conquistar mais dinheiro. Só que na hora que você vai comprar aquilo que você quer, a opção que você deseja ainda não é aquilo que você consegue pagar. Então, é como se você tivesse um pouco dessa movimentação de eu vou conquistar a energia, vai, vai, vai. E, não era assim que eu queria. Assim, eu não quero. Não, cara, eu não quero assim. Então, é um pouco insatisfeito emocionalmente, porque eu acho que você tá com uma expectativa alta ou que você idealizou algo pelo qual você deseja lutar. Tá? E aí a gente vai pro seu passado recente. O seu passado recente veio com a carta do eremita, junto com a carta do 5 de paus, energia de fogo de novo. Aqui a gente fala de um certo isolamento por conta de certas intrigas e desencontros. A carta do 5 de paus fala, se a gente tá falando de relacionamento, a gente fala sobre você se isolando e pensando muito em término por conta de brigas excessivas. Se a gente fala de trabalho, a gente fala de muita demanda, pouco reconhecimento, muita problemática na dinâmica do trabalho e você vendo a sua capacidade, o seu desempenho ali e pensando assim, cara, eu preciso ir para outro lugar. Eu preciso encontrar algum lugar que faça mais sentido para mim. De maneira geral, independente do que você estava passando, a sua linha do tempo no passado mostra você passando por situações desconfortáveis, sem saber como resolver essa situação desconfortável e se isolando e buscando essas respostas dentro de você. É como se você tivesse a certeza daquilo que você quer viver e do que é confortável para você. E é como se você tivesse essa clareza dentro da sua mente, mas que talvez você não saiba muito bem como lutar para que essas coisas realmente se solucionem e aconteçam. E aí, no seu passado recente, é como se você tivesse se isolado, procurado você, não procurado muita briga, não procurado... Porque você estava cansado dessas problemáticas. Veio muita obra na minha mente, eu não sei porquê, mas assim... Eu sinto você mais um pouco interiorizado, passando por certas dinâmicas, e aqui pode ser até dinâmicas dentro da sua mente, tá? Você, não, eu quero fazer isso, não, agora eu vou fazer isso, não, não sei se eu consigo, meu Deus, que não sei o quê. E aí você, tipo, cara, eu preciso decidir, eu preciso resolver, eu preciso acontecer, eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E esse emaranhado de eu não sei pra onde eu vou, mas eu tô fazendo, mas a confusão, mas não sei o que, mas isso não é pra mim, você se isolando e você buscando informações dentro de você, tá? E isso a gente pode falar sobre outras pessoas, sobre você vai interpretar pra sua vida, e o seu presente vem muito com a coisa de... no seu passado você tava, tipo assim, aleatório, pau pra todo lado. Desculpa, mas é porque paus, né? E aqui, no presente, você já escolheu o seu... você já escolheu o seu e você já tá lutando por aquilo. Tipo, não, eu decidi. É como se no seu passado você tivesse aleatório, não sabendo muito o que fazer, se interiorizando, mas passando por um monte de confusão insuportável. O seu presente você já decide pelo que você vai fazer, pelo que você vai lutar, mas mesmo decidindo ainda tem uma insatisfação emocional. E aí a gente vai pro seu futuro próximo
E eu acho que a gente tá falando de casal. O seu futuro próximo vem com a carta da Lua, junto com a carta do 4 de paus. Ai, gente, eu vou contar a historinha de relacionamento, porque aqui tá claro. Se a gente tá falando de casamento, se a gente tá falando de relacionamento, brigas intensas, discussão, cada um isolado pro seu canto, você tentando consertar, mas mesmo assim não preenchendo emocionalmente, o seu futuro vem com a carta da Lua, trazendo que você se interiorizou tanto que as suas percepções tomaram conta da resolução real do problema e que você começa a criar uma ilusão sobre a vitória desse casal. O 4 de paus, para vocês entenderem, ele vem falando sobre uma vitória, né? Tipo, sobre algo que você luta para comemorar, tipo, lutei para comemorar isso, lutei para conquistar, para comemorar. Só que essa carta fala de luta para outras pessoas também, não é uma carta pessoal, é uma carta em conjunto. Então, por exemplo, eu lutei para comprar essa casa pra gente viver em família feliz. Eu lutei para consertar esse casamento porque a gente merece ser feliz, a gente merece ter uma união feliz. Então, aqui realmente tem uma certa ilusão sobre a resolução do problema. Porque aqui talvez você esteja com o ideal do final. Então, você via o problema antes, você via a sua questão antes, o momento atual você tá tentando reagir, fazer alguma coisa, e o futuro próximo vem muito de, não, eu me dediquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, vai dar certo. Uma hora a gente vai ser uma família feliz, uma hora a gente vai ser uma família margarina, um ou outro vai ficar feliz. E também tem um pouco, às vezes, de talvez a pessoa tá te iludindo que ela tá tentando também. Ou você tá iludindo a pessoa de, não, realmente, vamos fazer isso aqui dar certo. E a outra pessoa já tá de saco cheio. Aqui a gente também fala sobre você achar, não falando de relacionamento agora, mas no geral, de talvez você achar que você vai ter ajuda de outras pessoas sobre algo que você deseja conquistar ou que você esteja fazendo aí nesse mês de junho, que às vezes você dependa de uma certa ajuda. Ajuda braçal, ajuda... tá vendo muita reforma. Tipo assim, sei lá, preciso fazer alguma coisa na minha casa, eu preciso que alguém me ajude a montar um móvel. Aí não, essa pessoa vai me ajudar, e aí a pessoa não vai, tá? Então, assim, tem um pouquinho da ilusão sobre a finalização e a resolução desse problema. É um relacionamento que vai dar errado? É uma linha do tempo que vai dar errado, independente se for financeira ou se for, enfim, do que for? Não. Eu só tô falando que você tá com uma interpretação errada sobre o problema já tá solucionado. Tá? Aqui também a gente pode falar sobre você idealizando esse final. Eu vejo você talvez vibrando muito naquilo que você quer. A lua, né, traz essa sensação vibracional, traz os nossos sentimentos, traz as nossas profundidades, traz as nossas interpretações. Então aqui talvez eu vejo realmente você vibrando de uma forma positiva de energia, lua, eu tô fazendo tudo isso para resultar nisso, para que tudo dê certo, para que a conquista, né, para que toda a energia de busca, para que toda a energia realmente de conquista dê certo, para que no final eu consiga comemorar, para que no final eu consiga celebrar, para que no final nós consigamos ficar felizes. Tá? Então, eu sinto que você está lutando por um conjunto, por um casal, por uma família, ajudando alguém a construir algo, mas você está no foco do final.
entendeu? Você tá no foco desse final. E isso também pode ser positivo, tá, gente? Você já pensando na resolução do problema, já jogando pro universo como no final vai ser. Então, muito bonito, você é muito esperançoso, você é muito feliz, você é muito contente. Só cuidado, não espere nada de ninguém. Mas eu vejo você querendo fazer com que as coisas deem certo, tá? Isso é bem especial. Continuando aqui, a gente vai para uma dificuldade, tá? Que talvez você possa vir a ter nesse mês de junho. E a gente veio com a carta do 7 de espadas, junto com a carta da Imperatriz. Aqui alguns de vocês talvez tenham dificuldade de comunicação com familiar, com mãe, com pai, com mulher, com esposa. E talvez você tenha dificuldade de confiar. Como assim confiar, né? Aqui existe talvez uma pessoa na sua vida aí no mês de junho que esteja conscientemente fazendo algo que esteja mais pelo prazer próprio do que pelo conjunto. E aí eu vejo que talvez você tenha uma dificuldade, tá? Relacionado a isso. O 7 de espadas com a carta da Imperatriz pode falar, ai gente, é que eu não queria ficar falando só de relacionamento, mas pode falar sobre alguém que tá fazendo algo no relacionamento que não é dentro do acordo de vocês. Não necessariamente tô falando de traição, tá, gente? Porque às vezes a gente já atrela a traição. Mas algo que às vezes tenha sido um compromisso. E se essa pessoa for de ar, principalmente Gêmeos, Libra e Aquário, aqui eu vejo que talvez você tenha dificuldade nesse matrimônio, né, Imperatriz, nesse conjunto. Uma pessoa um pouco desonesta e inexperiente e imatura, ou você sendo essa pessoa de tipo, cara, eu sei que eu tô prejudicando, mas eu tô fazendo com consciência, sabe? Talvez você seja essa pessoa. Aqui também a gente pode falar de você se auto-sabotar. Talvez você tenha muita dificuldade de se sentir suficiente, de se sentir próspera, de se sentir suficiente, às vezes até para cuidar do seu filho, ser suficiente financeiramente, bonito, bonita, principalmente para as mulheres, muito problema de autoestima e muito problema de confiança e problema também de se sentir suficiente para conseguir lidar com tudo que uma imperatriz precisa lidar, sabe? Por exemplo, é o trabalho, é a casa, são os filhos, o marido, a prosperidade, toda a união e todo o segmento de tudo que deve ser feito, tá? Aqui tomar um pouquinho de cuidado, porque talvez você esteja se auto-sabotando, você esteja com uma mentalidade nociva sobre a sua própria prosperidade, às vezes de duvidar mesmo da sua autocapacidade e às vezes realmente de tipo entender o seu potencial. A carta da Imperatriz na posição invertida, né, negativa, que a gente pode falar, é a dificuldade do acolhimento, a dificuldade da família, a dificuldade de se sentir protegido e a dificuldade realmente de se sentir, porque a espadas tem muito essa questão da mente, então é como se tudo estivesse passando por você dentro dos seus pensamentos. Vamos agora para um conselho, né? Para um conselho aí para você. E vieram duas cartas lindas. A carta do Mago, junto com a carta da Estrela. Essas duas cartas vêm muito falando assim: o seu conselho é ter coragem, iniciar coisas novas, e essas coisas novas que você inicia são coisas que já estão nos seus sonhos há muito tempo. Se você, Sagitário, se você passou por uma fase difícil de às vezes até recuperação emocional, começou a sonhar novas coisas, se curou, se imaginou em outro patamar, se imaginou em outras coisas, esse sonho não é por acaso. Essa vontade não é por acaso. O universo te preparou, você tá pronto para fazer aquilo que você tá com vontade e você precisa ter coragem.
Aqui tá te pedindo coragem para fazer coisas que você sonha. Tenha coragem para começar uma academia que sempre foi sua vontade. Tenha coragem de fazer uma faculdade que sempre foi sua vontade. Tenha coragem de ligar e mandar um currículo para algum lugar. Tenha coragem de ser você a resolver o problema dentro do seu relacionamento. Tenha coragem de tomar iniciativa. Carta de número 1, a carta do mago. O universo já te deu toda a estrutura e todas as ferramentas para você começar. Agora você só precisa ir. Ir para onde? Para os seus sonhos. Para aquilo que já está na sua cabeça há muito tempo. Para aquilo que você, depois que você passou por alguma coisa difícil que você passou, que você passou por um momento profundo, na hora que você surgiu, você pensou, nossa, eu gostaria de fazer isso, eu poderia estar ali, eu poderia fazer, eu poderia crescer. É isso. O seu conselho é coragem para o novo, coragem para o seu sonho. Se você não correr atrás, ninguém vai fazer por você. E você tem a capacidade, você tem o preparo e você tem toda a preparação e a orientação espiritual para que tudo de bom aconteça para você. Bom, Sagitário, essa foi a sua leitura para o mês de junho. Eu espero muito que você tenha gostado e aproveitado as orientações das cartas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E lembrando que a minha agenda está aberta para consultas e eu ficarei muito feliz em te ajudar em uma super especial. Eu também desejo que o universo te entregue tudo aquilo que é seu por merecimento. Um beijo para você. Tchau!